Olá, turma, professora Vanessa Castro, de Língua Portuguesa. Hoje a nossa aula é sobre colocação pronominal. Mas antes vamos recordar o que são pronomes. Pronomes são palavras que têm uma função muito importante na nossa língua. Os pronomes são responsáveis por substituir ou retomar um substantivo, substituir ou retomar nomes que já foram citados anteriormente para evitar a repetição. Vamos ver um exemplo. Maria é uma jovem enfermeira. Maria trabalha no setor pediátrico. As crianças abraçam Maria e os colegas de trabalho costumam elogiar Maria. Ontem eu vi Maria no supermercado. Observem que o substantivo Maria foi exaustivamente repetido. Essa repetição é desnecessária. Ela pode e deve ser evitada. Para isso, nós vamos usar os pronomes. Vejam como ficou bem melhor. Maria é uma jovem enfermeira que trabalha no setor pediátrico. As crianças abraçam-na e os colegas de trabalho costumam elogiá-la. Ontem eu a vi no supermercado. Então, lembraram a função dos pronomes? Muito bem. Agora que lembramos essa função, vamos trabalhar com a posição dos pronomes oblíquos em relação ao verbo. Os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, os, as e lhes. São pronomes pessoais porque retomam nomes, como nós já vimos, e são chamados de átonos porque apresentam uma pronúncia fraca. Por exemplo, quando eu digo amai-vos uns aos outros, o vos é pronunciado com menor intensidade. Por isso, o vos é classificado como pronome oblíquo átono. A colocação pronominal, turma, se refere às 3 posições que os pronomes oblíquos átonos podem ocupar em relação ao verbo dentro de uma frase. Existem 3 classificações para este uso, que nós vamos chamar de próclise, mesóclise e ênclise. Nós vamos ver agora cada uma delas. Eu chamo de próclise quando ocorre o uso do pronome antes do verbo. Quando você observa que em determinada oração o pronome foi escrito antes do verbo, você está diante de uma próclise. Vejam o exemplo. Isso me deixa transtornado. O me está escrito antes de deixa, que é o verbo. Talvez o veja ainda hoje. O está escrito antes de veja, que é o verbo. Então, pronome antes do verbo, próclise. A mesóclise ocorre quando o pronome se encontra intercalado ao verbo, ou seja, posicionado no meio. Observe o exemplo. Encontrar-te-ia mais tarde, se não tivesse compromisso. Observe que o te está intercalado entre o verbo. Essa forma verbal, ela não é mais tão utilizada atualmente. Nós dizemos que essa forma verbal, de certa forma, ela entrou em desuso. As pessoas não costumam mais escrever desta forma, nem falar desta forma. Mas é importante nós conhecermos a mesóclise. Vamos ver outro exemplo. Após a recuperação, avaliar-se-á o crescimento do aluno. Observem que o se está intercalado no meio do verbo. Então, nós temos uma mesóclise. E para finalizar, nós vamos ver agora a ênclise. A ênclise ocorre quando o pronome está escrito após o verbo. Vejamos o exemplo. Empreste-me um lápis. Observe que o me está escrito depois do verbo. Dê-lhe uns bons conselhos. Observe que o lhe está escrito após o verbo, que é dê. Ok? Então, resumindo.
Pronome antes do verbo, você tem uma próclise. Pronome no meio do verbo, você tem uma mesóclise. E pronome após o verbo, você tem uma ênclise. Ok, queridos, espero que vocês tenham entendido. Caso persista alguma dúvida, assistam ao vídeo novamente, ok? A atividade que vocês farão, ela está na página 214 do livro de português de vocês. Vocês farão as questões 1, 2 e 3, questões completas, ok? Bons estudos e até a próxima aula.